Eu sou Bruno Seixas e hoje a gente vai falar sobre as entrevistas com recrutadores que contratam para trabalhar fora do Brasil, principalmente de maneira remota. Esse é o momento mais importante, talvez o mais tenso, que pode realmente trazer fama, riqueza e fortuna. É importante que a gente entenda as diferenças entre conseguir uma vaga no Brasil e uma fora, bem como os pontos fundamentais que vão além da língua para ir bem nesse momento tão importante. E aqui eu tenho a alegria de chamar para falar sobre isso, tem bastante experiência na área e trazer mais informações a Giovana Adam. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu trabalhei como recrutadora internacional durante muito tempo, vivi 8 anos na Holanda e em Amsterdã, agora eu estou em Londres, e eu ajudo brasileiros a se recolocar no mercado de trabalho. Então, eu refaço o LinkedIn da pessoa, eu treino para entrevistas, é um processo bem legal, e eu tenho ajudado muitos brasileiros a conquistar esse sonho, né, de trabalhar para uma empresa internacional, ganhar em euro, ganhar em dólar. E eu vou contar um pouquinho sobre isso hoje aqui. Pô, muito obrigado, Giovana. Vamos lá, começar com as perguntas. Vamos lá, para a primeira. Quais são as ferramentas que trazem as melhores oportunidades para procurar trabalho internacional? Então, eu acho que hoje em dia a melhor ferramenta é o LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é como se fosse um perfil, um CV, vamos dizer assim, online, né? Eu acho que CV hoje em dia é uma mera burocracia, uma coisa meio que do passado. O recrutador hoje, ele dá um Ctrl F no seu perfil, e se você não tiver as palavras-chave, você está fora da busca do recrutador. Então, durante o treinamento que a gente faz também, a gente ensina a pessoa a usar o LinkedIn de uma forma estratégica, a ter um perfil legal e também profissional, porque tem muita gente que confunde LinkedIn com Facebook. Além disso, eu também recomendo alguns sites internacionais para buscar vagas no exterior, como o Monster e, enfim, outros sites que a gente fala também. Quais são as características mais valorizadas por recrutadores internacionais? E, nesse ponto, os brasileiros se destacam em algo? Então, eu acho muito legal essa pergunta. A gente realmente valoriza os brasileiros, se precisa de alguma coisa, os brasileiros também fazem algum curso para se aperfeiçoar. A gente acha muito legal essa possibilidade que os brasileiros têm, vamos dizer assim, né, de se adaptar também mais facilmente do que outras nacionalidades no plano internacional. Fora isso, quais são os pontos que brasileiros devem prestar atenção antes de ir para uma entrevista? Por exemplo, onde o brasileiro pode achar que, pô, se isso aqui funciona no meu país, isso aqui também vai funcionar fora, e acaba tendo alguma desilusão ali, acaba tendo algum problema imprevisto. Por exemplo, a sociabilidade demais, ou não ser muito direto ao ponto, que eu fui aprendendo ao longo do tempo, principalmente o pessoal americano, britânico, francês, são muito diretos ao ponto. Então, se você conta muita história, se você. Isso é uma coisa vista negativamente porque está roubando o tempo dos outros. Quais outros elementos que você percebe que Exatamente. são negativos para brasileiros, mas que são pontos de atenção numa entrevista com um recrutador internacional? Eu acho que assim, é um pouco do que você falou, né? O brasileiro a gente tende a falar muito. E aqui na Europa, principalmente, ou nos Estados Unidos, né, as pessoas não têm muito tempo. Então as entrevistas são um pouquinho diferentes, porque eles usam até um método que se chama STAR. STAR igual estrela em inglês, né? E você tem que realmente ser assim mais metódico, sabe? Ter um começo, um meio e um fim quando você vai responder a pergunta da pessoa. Às vezes o brasileiro ele acaba se perdendo, falando demais. Então é importante também que você seja mais conciso nesse aspecto, que você fale menos e de uma maneira mais objetiva. Além disso, eu acho que vale a pena também treinar como se apresentar, porque é importante você também, logo de cara, falar da sua situação, aonde você mora, qual tipo de visto que você tem, que tipo de emprego você está buscando. Eu acho que até com o Covid, né, agora abriu muito essa parte de trabalho remoto. Então, eu, por exemplo, eu tenho clientes brasileiros vivendo ainda no Brasil, mas trabalhando, por exemplo, para a França, trabalhando para a Alemanha, trabalhando para Dubai e ganhando nessas moedas, porém ainda no Brasil com contas, né, ali também locais e tudo mais. E aí acho que um pouco a gente respondeu uma pergunta anterior, mas
as principais diferenças que você percebe entre a entrevista no Brasil e uma entrevista internacional, em termos de duração ou de tom, enfim, a gente falou um pouquinho disso, mas acho que dá para aprofundar um pouco mais. Eu acho que no Brasil as pessoas levam um pouco de tempo para falar sobre salário, para falar sobre notice period, que é quando você poderia começar a trabalhar. Também eu acho que assim, no exterior a pessoa já vai puxar isso na primeira conversa, sabe? Quanto que você quer ganhar? Quando que você pode começar a trabalhar para mim? O que que você fez nas experiências passadas, um pouco mais aprofundado. E aqui eu vejo que alguns dos meus clientes até falam, mas Giovana, a pessoa tem o meu CV, a pessoa tem o meu LinkedIn, mas infelizmente o recrutador, ele às vezes não lê o CV. Vou te contar esse segredo. Então é o momento aqui da pessoa fazer um resumo, né, do CV, do perfil do LinkedIn e contar mais em detalhes o que ela fez nos cargos anteriores, bem como já deixar pré-estabelecido o salário. O salário, quando a gente fala de salário, é anual, que você tem que falar, e gross, né, que é o que a gente chama de bruto no Brasil também. Então, acho que também tem essa diferença de como você falar sobre o salário, o notice period também, que é quando você pode começar a trabalhar. Geralmente é 1 mês de notice period. E aqui eu falo que tem gente que fala, eu posso começar a trabalhar amanhã. A gente já nem quer esses candidatos, né? Porque emprego é igual namorado ou namorada. Se você tá muito fácil, ninguém te quer. Então aqui você não pode se mostrar tão disponível, né? É legal você falar, olha, 1 mês para mim seria o ideal. Também falar para a pessoa quando você precisa, né? Que a pessoa comece a trabalhar para você. Eu faria o possível para começar o quanto antes, mas deixar aqui esse 1 mês notice period. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem esses elementos, né? De primeiro a pessoa trazer já o salário, o notice period, o que você fez nos cargos anteriores, e saber essa diferença do salário, como você fala sobre o salário, como você fala sobre o notice period. Importante a ressalva sobre a disponibilidade imediata, né? Que geralmente é o contrário no Brasil, né? Quanto mais rápido você começar na empresa, melhor. E quando você passa por essa etapa, às vezes começar ali na semana que vem, ou o mínimo possível, já tem aquela urgência da vaga, né? Eu acho que também, se você estiver trabalhando ainda é mais crítico, porque hoje você é meu candidato. Amanhã você vai estar trabalhando para mim. Então eu já penso, se a pessoa fala de imediato que pode trabalhar, ainda tendo um emprego, quando eu for contratar ela, ela vai me deixar na mão, né? Então aqui também é legal que a pessoa fala, olha, eu preciso fazer um proper handover das minhas atribuições, né? Passar as minhas tarefas para alguém antes de começar, porque eu sou uma pessoa responsável. Então mostrar um pouco isso, sabe? Eu acho que assim, aqui na Europa, principalmente, as pessoas valorizam isso, sabe? Experiência com contratação de desenvolvedor você tem? O que que você poderia falar um pouco sobre isso? Eu acho que essa parte de IT, por exemplo, né, tem muita vaga. Marketing digital também é uma coisa que está super em demanda hoje em dia. E eu vejo muitas pessoas agora como nômades digitais, né? Então, não tendo até nenhum lugar fixo, eles se movem. Um dia está trabalhando na Tailândia, um dia está trabalhando em Amsterdã. Eu acho que você tem essa flexibilidade. De novo, né? Com a pandemia também, eu acho que as pessoas passaram a ver o trabalho remoto de uma outra forma. E principalmente nessas áreas que você falou, né? De desenvolvedor, de tecnologia, é muito mais fácil. Assim como o marketing digital, também você conseguiu uma carreira internacional e estando em outro lugar, ou estando no Brasil, enfim, até em outros países. E depois da entrevista, o que que a pessoa faz depois da entrevista? Ou se existe uma proatividade por parte de recrutadores internacionais em manter essa pessoa informada, o que que ela faz para saber se ela foi bem ou não foi? Quanto ela pode perguntar? Quanto isso é bem visto ou mal visto? Como é que funciona essa parte? Eu vou um pouquinho para trás antes de eu responder sua pergunta, porque durante a entrevista, voltando naquele aspecto que você não pode estar tão disponível, é legal também que você fale, olha, eu quero ser muito transparente, né, com você, recrutador. Eu também estou fazendo outras entrevistas, estou falando com outras empresas, para mostrar aqui também que você não está 100% disponível. E aí você pergunta, como é que é o processo com vocês?
quantas etapas eu ainda tenho, quando que eu vou receber a resposta, né? Para criar uma urgência também. Eu mesma, vou aqui falar também outro segredo. Já deixei de dar feedback, porque eu falava, a pessoa não está procurando, não está fazendo entrevista, amanhã eu falo com ela, depois da manhã. E aí ia passando, eu ia me esquecendo. Então, o que eu recomendo? Primeiro, você, durante a entrevista, falar que tem outras pessoas te querendo, né? Aqui, no caso, outras empresas, você está fazendo entrevistas, está conversando com até competidores, claro, não revelar nomes aqui. E depois também da entrevista, mandar um e-mail agradecendo pelo tempo da pessoa, para a pessoa também já ter seu e-mail. Então, muito obrigada pela entrevista que tivemos hoje, aguardo o seu contato. Bem breve também, sabe? Mas ficar atrás perguntando também não é bem visto se isso não foi pré-acordado. Sim, sim. Aí a gente também acha a pessoa um pouco pushy. Eu vejo gente que até faz uma de stalker, assim, sabe? Entra no LinkedIn, começa a adicionar todo mundo da empresa. Então, aí também tem que ter uma certa cautela, vamos dizer assim, né? Eu recomendo mais você, durante a entrevista, perguntar como que é o processo, quando que você pode esperar receber um feedback, demonstrar que você está falando com outras empresas, tendo outras entrevistas. E depois, quando você terminar a entrevista com a pessoa, só mandar muito obrigada pelo seu tempo, foi muito bom conversar com você, aguardo o seu contato, sabe? Uma coisa assim mais simples. E você comentou um pouco que o LinkedIn é a melhor ferramenta hoje para encontrar oportunidade, mas ao mesmo tempo a gente também tem uma série de plataformas, né? Você comentou da Monster e algumas parceiras da própria Payoneer, como a Workana, o Upwork, Fiverr, Freelancer e outras. Que dicas você daria especificamente pro LinkedIn, já que você é mestre nisso, para a pessoa conseguir otimizar ali, coisas rápidas para ela conseguir otimizar e prestar atenção antes de sair procurando vagas ou se aplicando em vagas no próprio LinkedIn? É exatamente isso, né? Eu costumo brincar, eu falo que você tem que entender como usar o LinkedIn de uma maneira estratégica para você ser um sniper e não sair por aí atirando para todos os lados, se aplicando para vagas, vamos dizer assim, né? Que não faz nem muito sentido. Isso também é um diferencial da Europa com o Brasil. Eu vejo que muita gente no Brasil se aplica para vagas que não tem muito a ver com o seu background. Na Europa, não, as pessoas realmente só se aplicam se elas têm aquele background, se elas têm aqueles requisitos que a vaga está pedindo. Então, o primeiro passo, eu acho que é você se atentar pelos requerimentos da vaga, o que está pedindo ali, para ver se você pode ou não ser um fit. Segunda coisa, eu vejo que todo mundo vai direto no Jobs, naquele campo Jobs, para procurar emprego. E os empregos também estão em outros campos, né, que o LinkedIn oferece. Então, por exemplo, tem um campo ali, posts. Se você colocar ali, por exemplo, você escreve, né, hiring developer, você citou developer, eu vou usar esse exemplo. Hiring developer e ainda você escreve remote. Ele vai puxar todos os posts, mesmo das pessoas assim que nem estão na sua network, que nem são seus contatos do LinkedIn, e já vai te dar ali, estamos contratando desenvolvedores. E você já pode entrar em contato diretamente com aquela pessoa, porque vai ter o nome da pessoa. Às vezes eles até deixam um e-mail, o telefone. Então, também durante o treinamento que a gente oferece, a gente ensina outros meios, né, para a pessoa achar vaga, sem ir necessariamente no Jobs. Outra coisa também, já tem brasileiros trabalhando fora. Então, eu também recomendo você fazer um network. Eu ensino você também a se conectar com esses brasileiros, porque eles também podem te dar um referral, né? Uma indicação, como a gente fala em português, para a vaga. E é interessante também para esse brasileiro, porque ele sempre ganha vamos dizer, alguma coisa da empresa, né? Pode ser em dinheiro, pode ser um prêmio, só por ele ter recomendado uma pessoa. Então, eu acho que as pessoas ficam muito presas aí só no Jobs para procurar emprego, quando o LinkedIn oferece outras ferramentas, outros meios para você chegar lá também. Bom, a gente está encerrando por aqui. Eu agradeço demais a presença da Giovana. Para quem quiser conhecer mais da empresa dela, vai estar na descrição o link. Então, por favor, entre lá, contrate serviços dela, que ela te ajuda a conseguir oportunidades fora. E
E é isso, encerramos por hoje. Giovana, alguma conselho final, palavra final para o pessoal aí que está assistindo? Vou dar uma dica de ouro aqui, então. Eu vejo muita gente, né, com foto no LinkedIn sem ser profissional. E eu acho que você realmente tem que ir num fotógrafo, procurar estar com uma roupa mais adequada também no perfil do LinkedIn. E porque, de novo, né, LinkedIn não é Facebook. Então, essa seria uma dica aqui para quem está assistindo a gente, é investir na foto do LinkedIn, ter uma coisa mais profissional. Ótimo. Vou até revisar a minha lá, como é que tá. Bom, obrigado de novo. E é isso, pessoal. A gente encerra esse episódio por aqui. Confira os próximos. Confira toda a série para você começar ou tracionar a sua carreira internacional. É isso. Até o próximo vídeo.